Então, continuando aqui, vou explicar alguns outros significados da marca, e eu já falei sobre isso em várias transmissões, mas quero refrescar um pouco aqui, porque isso desempenha um papel no que vamos abordar aqui. E isso é do site judaico Shabbat.org. E para aqueles de vocês que não sabem, Shabbat é um site do tipo talmúdico. Não é algo que eu posso concordar com tudo que eles dizem, mas eles têm algumas percepções muito boas. E alguns dos únicos dados históricos que podemos receber de algumas dessas coisas estão no site deles. Então vamos dar uma olhada nisso. Então este é o Tav. E eles dizem que é o Dalet e o Nun que soletram o nome de Dan. E então eles juntam esses. É de onde vem nosso símbolo. I. Eu já li isso em Ezequiel 21, onde isso aconteceu. Mas diz que aqueles que são perversos recebem a carta ensanguentada. E o Tav pode representar Titian, que significa vida, mas também representa a palavra Tammuz, que significa morte. E isso eu descobri ser muito, muito verdade, porque, veja, você tem grupos de pessoas que carregam a marca da cruz, que sabemos que não são pessoas más, porque Deus diz, tome sua cruz e siga-me. Agora, ele pode querer dizer isso metaforicamente, como você sabe, carregar sua cruz, e você vai ser. Se eu fui odiado pelo mundo e retirado pelo mundo, então a mesma coisa pode estar acontecendo com você. Então tem isso. Há essa referência simbólica à cruz. Mas há outros grupos que levaram isso muito a sério e começaram a usar essa cruz neles. E há muitas ordens que surgiram por causa desse versículo bem ali, se foram tiradas de contexto ou não. Há muitas pessoas que acreditaram nisso. E quando vamos falar um pouco sobre Dan, já que ele também carrega a letra X, é minha teoria que quando Dan, que carregava a letra X em suas bandeiras, encontrou os assírios, que também carregavam a cruz nas suas bandeiras, de alguma forma se juntaram e criaram uma pequena família. E acho que há uma evidência histórica disso também. Mas isso é o que, Isaac. Me desculpe, Jacó teve que dizer ao seu filho, Dan, isso foi quando ele estava dando as bênçãos, e a maioria delas eram como maldições de certa forma para seus próprios filhos, sobre como eles iriam responder às coisas. E você sabe, a crença popular é que Judá recebeu todas as boas bênçãos, mas na verdade foram Efraim e Manassés que receberam as boas bênçãos. Mas enfim, aqui vamos nós. Gênesis 49:17 diz, Dan será uma serpente no caminho, uma víbora na vereda, que morde o calcanhar do cavalo, para que o cavaleiro caia para trás. Então vemos Dan ligado não apenas ao X, mas à serpente também. E rastreando essa ordem dos dragões, para aqueles de vocês que não conhecem essa ordem, essa é uma ordem que fica na Transilvânia, na verdade. E todas as elites mundiais, quando falamos de reis, fazem parte dessa ordem. E também existem o que eu acredito serem remanescentes da tribo de Dan, que vieram através dos citas, que estariam nisso também. Porque, como sabemos, o rei Charles descende deles também. And it shows us that the Scythians have quite an intriguing history, stretching back many centuries, for us to really understand, to say the least. Dan. Vou apenas dar uma pequena lição sobre Dan, e se vocês pesquisarem por conta própria. Agora, há muitas evidências diferentes para provar isso, e há mais do que vou mencionar aqui. Mas quando Dan chegou ao norte em duas grandes ondas, e logo após o exílio das 10 tribos e dos Danitas, eles entraram na Escandinávia, e há um registro histórico que está na Bíblia. Porque quando estão chamando os israelitas de volta, eles dizem onde eles estão, e eles sabiam onde estavam na época. Então, não é como se ninguém sabia onde eles estavam naquela época, quando estavam no exílio. Mas uma vez que se espalharam pelo mundo, através do casamento misto e coisas assim, é quando começamos a perder a noção de onde estavam. Mas eles se mudaram para as Ilhas Britânicas. Em uma das transmissões discutimos isso, como na história dos reis da Inglaterra, como se fala sobre as tribos de Dan estarem lá, e convencionalmente meio que se tornando o Troia-Troia, e outros, mas eles também estavam associados à cultura megalítica da Atlântida e do Atlântico Ocidental. Eles estavam muito associados a isso, e as pessoas, quando viam essas pessoas, associavam-se a isso. Até mesmo na Irlanda, eles os chamariam de Tuatha De Danann. Eles tinham essa habilidade de construir. Eles eram capazes de fazer produtos de aço ou ferro. Eram muito bons com a espada e tinham muito conhecimento quando chegaram àquela área. E então é importante lembrar disso. E há uma escritura na Bíblia sobre Dan permanecendo em navios. E isso será útil mais tarde, quando falarmos um pouco sobre sua navegação e por que isso é importante. Isso é tudo importante. E então, antes de prosseguir para esta próxima parte, David, eu gostaria de falar um pouco sobre a tribo de Dan. Eu sei que fizemos algumas transmissões ao longo deste ano sobre a tribo de Dan,
porque parece que não importa para onde você vá. A tribo de Dan aparece até na América. É incrível. Se tiver algo a acrescentar, David, adoraria ouvir. Bem, há tanto que poderíamos dizer sobre isso. E eu acho que uma das coisas que seria pertinente para a discussão de hoje à noite é a conexão da tribo de Dan com os merovingios. E há um livro chamado Holy Blood, Holy Grail. E nesse livro faz uma referência direta ao cabelo comprido dos merovingios e sua conexão com a tribo de Dan. Eu não sei se a tribo de Dan infiltrou-se nos merovingios ou simplesmente se tornou os merovingios. É quase que eles são a tribo de Dan. Bem, quando nós entramos, estamos nos preparando para entrar no... Essa coisa, quero que você leia no seu livro. Concordo, você está realmente certo nisso. Estou animado para sua leitura. Vamos chegar a essa parte logo, pois é importante mostrar um pouco da história antes. Deixe-me pegar. Vamos, Roma. David. E Roma, para aquelas pessoas que não conhecem Roma, você disse que falamos sobre Roma no passado, e sabemos que a história de Rômulo e Remo, como eles nasceram de um... Eu acho que era um lobo, e não consigo me lembrar do nome do pai. Eu acredito que o pai deles era... Não era Zeus. Não consigo lembrar o nome, mas eles têm toda uma mitologia sobre o povo de Roma. Mas muitos historiadores acreditam que eles eram, na verdade, uma multidão mista de pessoas que estavam realmente fugindo. E eles eram vagabundos. E muitos deles eram uma raça mista de pessoas. E isso se encaixa muito próximo ao que estamos falando com Dan, porque sabemos que a Síria e Dan, você sabe, eles se espalharam por todo o mundo. Temos grandes fontes deles na Inglaterra e na Escócia. Como e com quando você está falando sobre... os Merovingians, uma conexão muito próxima. Então, David, gostaria que agora você lesse isso para os Merovingians, porque acho que esse é um lugar perfeito para isso. Vou pular alguns slides para chegar lá, porque acho que podemos ir em frente e resolver isso. Os Merovingians, porque realmente de todas as linhagens de sangue que existem no mundo, eles parecem ter as linhagens mais puras. Então, David, nos leve nessa jornada rapidamente. Bem, o MEP, Sangue Sagrado, Santo Grau de Bagent Lee e Lincoln, esse realmente foi um dos precursores do Código da Vinci e do ressurgimento da popularidade dos Desposini, sendo a linhagem que estabeleceria a dominação mundial. Mas diz aqui nesse livro, diz que os merovingios também eram frequentemente chamados de reis de cabelos compridos, como Sansão no Antigo Testamento, que era um danita. Eles relutavam em cortar o cabelo. Como Sansão, o cabelo deles supostamente continha o seu veritul, a essência e o segredo do seu poder. Eles eram considerados reis sacerdotes, a encarnação do divino. Em outras palavras, não diferente, digamos assim, dos faraós egípcios. Eles não governavam simplesmente pela graça de Deus. Pelo contrário, eles aparentemente eram considerados a encarnação viva e a personificação de Deus. E esta é até hoje a filosofia dessas elites. E os merovingios tornaram-se basicamente, eles absorveram os Habsburgos. E basicamente todas as linhas de sangue são controladas sob o guarda-chuva dos merovingios. Isso é 100% verdade. E você mencionou Hércules. Os citas também eram hercúleos. E é a eles que eles veneram. E se você voltar à época da Atlântida, ou pelo menos mesmo depois disso, quando o Mediterrâneo era governado pelos cartagineses e também pelos fenícios, ou por este mesmo grupo, na verdade, é este grupo todo. Eles tinham esse ponto no Mediterrâneo. Então, no Mediterrâneo, para aqueles que podem olhar um mapa agora, você verá que no final do Mediterrâneo, onde deságua no oceano, você tem a África, você tem a Itália, você tem o Estreito ali, e no final desse estreito estavam as colunas de Hércules. E assim, muitas pessoas equiparam Hércules a, na verdade, ser Sansão. E é por isso que a tribo de Dan teria reconhecido esse tipo de personagem hercúleo, Sansão, como seu deus patriarcal, porque ele teria sido aclamado como um dos maiores danitas que já existiram no mundo.